As distrações de informações, ele vai te distrair de tanta informação que a gente tem hoje, vai te distrair para que você não consiga enxergar o fato que você quer, o fato que você precisa trabalhar, aquilo que você deseja para sua vida. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Júnior e nós somos os Triunfadores Masters. Primeiramente eu gostaria de pedir para você ir lá no Instagram, nos seguir também no YouTube, no Spotify, nós estamos lá. Esse podcast ele vai atingir muito mais pessoas se você compartilhar e se você curtir lá com a gente, tá bom? Hoje nós vamos estudar a 11ª lição, estou aqui com a Dani, com o Flávio, que são os Masters convidados de hoje. A 11ª lição do livro A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Pensar com exatidão. The rules of accurate thinking are so clear and simple that I often wonder why so few people ever take time to learn the rules, since accurate thinking is the very foundation of all successful achievement. Na introdução aí desse debate, Napoleão Hill ele fala um pouco nessa lição da evolução do pensamento do homem, né? Sim. Como o homem foi evoluindo com o passar do tempo e o que essa evolução de pensamento foi se tornando coisas que até então o homem imaginava ser impossível como possível. Aí ele cita lá sobre os navios, né, que eram feitos de madeira. Por quê? Porque o homem acreditava que o único material que podia flutuar era madeira. Aí ele vai falando que no decorrer da história, o homem ele foi adquirindo conhecimento e ele foi começando a pensar com mais exatidão sobre o que realmente fazia aquilo flutuar. Então aí veio a inteligência do homem, que toda a parte, ele fala que toda a parte que você tira de água, aí ele faz uma relação lá física da coisa que chega até o ponto que o aço também flutua. Porque existe a compensação do volume de água que você tira com aquilo que você coloca sobre a água. Aí ele vai falar sobre o homem antigamente achava que só os pássaros voavam. Quando houve o sonho do homem de voar, os grandes pensadores, eles começaram justamente a fazer aquilo que eles eram grandes, pensar. Sim. E pensar com exatidão. E isso fez com que o pensamento com exatidão trouxesse conhecimento para esses homens, o que nós temos hoje de avião, nós chamamos de avião. Sim. O que até então, no pensamento antigo, era impossível com que a gente chegasse a esse ponto. O triunfo, o livro A Lei do Triunfo, ela vai lhe dar 90% das lições, o triunfo de uma forma de sucesso profissional e financeiro. Nessa lição especificamente, o próprio autor ele diz que nessa lição o triunfo ele não está linkado com o fato de ganhar dinheiro, mas sim ao fato de pensar sobre algo. E esse pensar sobre algo, Napoleão Hill ele cita dois principais princípios sobre o pensamento com exatidão. O primeiro primeiro princípio que ele vai dizer no livro é o princípio sobre você separar os fatos das informações. O que é fato e o que é informação? Aí o segundo princípio, que é bem assim, ele vai citando um atrás do outro, literalmente assim. Você separar os fatos das informações. Você já sabe que você vai lidar com os fatos, que é aquilo que é verdadeiro. Aconteceu. Qual que é a segunda orientação que Napoleão Hill traz no livro? Agora eu vou pegar aquilo que é fato, eu vou separar ele em duas categorias. O que esse fato é importante e o que não é importante. Na opinião de vocês, né? Como que a gente consegue hoje, com a quantidade de coisas que chega pra gente, quantidade de informações que chegam pra gente, quantidade de fatos que acontecem no mundo, porque hoje nós somos, sei lá quantos bilhões, trilhões de pessoas no mundo, como que a gente consegue ter inteligência
e exercitar essa lição do pensar com exatidão para filtrar o que é um fato de uma informação. E depois de fazer isso, como que a gente faz na vida de vocês? Como que vocês lidam com isso? Ah, isso é importante para mim, isso não é importante para mim. Como que vocês colocam isso na prática? Bom, assim, entendendo que Napoleão ele coloca como fato e como informação, tanto a informação quanto o fato, eles são importantes, né, para que a gente consiga construir ou pensar com exatidão. Mas é importante a gente separar o fato das informações, né? As informações são sucessivas, ela tem várias informações para se construir um fato. Podemos dizer assim, o fato é algo que aconteceu, algo que acontece, é algo mais sólido. As informações são várias informações que colhemos para a construção desse fato. Então, assim, principalmente dentro da nossa mente, pensar com exatidão, você vai trabalhar com fatos. As informações, elas são um auxílio ali nesse ponto para que você crie um fato dentro da sua mente, ou você entenda que aquele fato é importante para que você construa ou que você te auxilie em alguma coisa que você precisa. Assim, então podemos, assim, se uma pessoa quer estudar para passar num concurso, estava aqui falando de concurso, então eu preciso, o fato é que eu preciso estudar. O fato é, eu preciso estudar para passar. Eu preciso tirar uma nota, podemos dizer, dentro dentro do concurso para que eu consiga passar, né, ser aprovado por aquilo. As informações, eu preciso buscar as informações para que o fato aconteça, para que eu consiga. Então, entre a biblioteca e o estudante, a biblioteca, onde fica a biblioteca? É uma informação. Então a biblioteca fica entrando na rua direita, descendo a ladeira, na próxima esquina está a biblioteca. Então são informação. O fato é que eu tenho que estar dentro da biblioteca estudando. Então, para que eu consiga passar na prova. Então, assim, existem várias informações para que se coloque um fato. Acho que quero fazer essa introdução aí para que o pessoal também entenda, para que as informações são importantes, mas os fatos é o que precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar com esses fatos. Então, assim, o fato pode virar uma informação, porque assim, as informações surgem por causa de um fato, mas as informações podem virar um fato se não for estudado. O que eu quero dizer com isso? Que a gente vai trabalhar isso durante pensar com exatidão. A gente trabalha com fatos, não com informações. Então, assim, as informações elas vão te auxiliar, mas elas podem te derrubar também, porque pode ser informação falsa e o seu fato não está concreto, pode ser mentiroso. Então, assim, essa pergunta, fatos e informações que Napoleão Hill traz, é importante poder separar isso para a gente construir. Tem um livro, Dani, interessante, vou deixar dica para vocês. É assim, se você quer ver uma baleia, se você quer ver uma baleia, então ele vai te mostrar, se você quer ver uma baleia, o que você não deve fazer para você ver uma baleia. Então, assim, ele vai dizer que se você quiser ver uma baleia, você abra a janela, você está dentro de uma casa de frente para o mar, você abre a sua janela e espere. Se você quiser ver uma baleia, você não sente numa poltrona confortável, porque você pode acabar se relaxando, pegando no sono e não vendo a baleia. Se você quiser ver uma baleia, tome cuidado para que você não se distraia com um navio pirata que pode aparecer, você ficar encantado com o navio, você ficar vendo as bandeiras do navio e você acaba o navio te distraindo e você acaba não vendo a baleia. Uhum. Se você quiser ainda mais ver uma baleia, tome cuidado que na beira do mar existem os pelicanos que ficam ali sentados num tronco de árvore esperando que os peixes passem e ele vai mergulhar para pegar, para se alimentar. E aquelas coisas são tão legais que você acaba observando o que o pelicano está fazendo e acaba esquecendo do foco, do fato que é olhar a baleia passar. Então, assim, se você quiser ver uma baleia,
olhe para o mar e espere. Espere, 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 até que a baleia passa. O que isso quer dizer? Que as distrações de informações, ele vai te distrair de tanta informação que a gente tem hoje, vai te distrair para que você não consiga enxergar o fato que você quer, ou o fato que você precisa trabalhar, aquilo que você deseja para sua vida. Então são tantas informações que vai aparecer diante disso que você acaba não enxergando a baleia. A baleia passar. Então, o grande objetivo, olha, tem pessoas que têm tantas coisas na cabeça. Uma hora estão fazendo uma coisa, passa 3 dias e já estão fazendo outra. Já mudou o foco. E são distrações. É o pirata passando, é o pelicano lá, é a poltrona confortável e acaba não vendo o seu principal objetivo, que é ver a baleia. Então, assim, pensar com exatidão é você olhar para os fatos, entender que as informações são importantes, mas você tem que trabalhar com os fatos. Sem os fatos verdadeiros, você vai ficar com um monte de informação na cabeça, um monte de informação no seu celular, no seu smartphone, um monte de informação na sua caixa de e-mail, mas você não vai conseguir fazer com que aqueles fatos rege a sua vida. Então, eu acho que muita informação para poucos fatos. Então, assim, temos que tomar cuidado que não acabamos nos distraindo e não vendo a baleia. O que você faz, Dani? Depois da explicação dele, gente, já entendi tudo. Na sua vida, quando vê uma enxurrada de coisa, qual que é a sua estratégia, assim, não, isso aqui eu vou perder 5 minutos, eu vou escutar isso aqui. Não, esse não. Eu já passei por isso, né? Eu sou uma pessoa que... Eu tenho um pensamento muito acelerado. Eu faço muito exercício para melhorar isso. A leitura é uma das coisas que me ajuda muito a reduzir o pensamento acelerado. Isso já até é comprovado para qualquer pessoa. E a primeira coisa que eu faço é filtrar a fonte que está trazendo informação. Essa fonte é confiável? É a primeira coisa que eu faço. Para entender, assim, se a informação que eu estou recebendo é verídica, tem embasamento aquilo. A segunda ação é definir temas de interesse. Eu, por exemplo, de leitura, eu não leio qualquer livro. Não leio. Eu tenho os temas que eu busco me desenvolver, né, que estão linkados com o meu objetivo, que eu vejo lá na frente e leio. Então, assim, eu tenho os livros que eu compro, que são coisas que eu preciso melhorar, e coisas que são investimentos. Então, assim, eu já reduzo também a quantidade de informação que eu estou recebendo. Não leio algo assim... É tudo muito selecionado. A terceira coisa também que ele fala no livro é que muitas vezes a gente negligencia ser assim, de selecionar. A gente só vai recebendo as coisas aleatoriamente, no Instagram, né, ali, um monte de gente. Eu tenho uma coisa também, eu limito o seguidor no Instagram, porque fica ali, passando. Então, é mais informação, é mais coisa pra olhar. Então, assim, eu limito também. Se é coisas também que eu vejo, assim, que não compartilha da mesma visão que eu, que vai ficar aparecendo também, eu também não faço questão. Isso nas redes sociais. Então, eu acho que, assim, uma coisa que o Napoleão Hill traz, e faz muita diferença, é ser seletivo com o que a gente está recebendo, com os fatos que vai, né, os fatos do que aconteceu, que a gente vai usar isso como embasamento para nossa vida. Porque a gente gasta muita energia. Foi tudo isso que o Flávio explicou aí da baleia. Gostei desse negócio da baleia. Eu nunca tinha visto esse livro. Eu nunca mais vou esquecer. Você é muito bom com isso, viu? É a dica, deixa eu Esse livro infantil, né? Historinha mas ele é mesmo. Ele é infantil. Nossa, muito bom. Ele é infantil, mas pro público do Eu nunca mais vou esquecer porque desse negócio. Se você for ler a lição, quando ele fala assim, pensar com exatidão, é pensar sobre algo... exatamente aquilo que... sem distração, né? Esse é o sentido da palavra de exato, né? De exatidão. E quanto mais... assim, eu vejo que... qual que é a complicação do excesso da informação? É justamente isso que Napoleão Hill, ele fala. E que você muito bem disse da historinha da baleia. Porque quanto mais informação você tem, menos seletivo você é. E menos apurar o fato você faz, a chance do seu pensamento ser exato é minúscula.
Porque você não tem nem direção, cara. Então eu acho que realmente, quando ele fala assim de separar falsas informações, separar aquilo que é importante e aquilo que não é importante, é justamente para você apurar esse senso de pensar com exatidão. Sim. Porque se os grandes inventores se distraíssem das suas teses, eles poderiam criar várias coisas, mas aquilo que era o pensamento principal, aquilo que era o cerne da coisa, foi contaminado pelo tanto de informação que talvez não era necessário no momento. Ele criou um monte de coisa, mas é aqueles criadores que não cria nada. Sim. Criou uma coisa que... Pra quem? Eu criei. Então acho que é muito interessante. E aí a gente, nessa mesma pegada de informação, a Dani tava falando de rede social e nos últimos tempos eu andei excluindo. Só que antes de eu excluir, eu não manjo mais esse negócio de rede social, né? Aí eu falei pra Tati assim, minha esposa, assim, amor, quando a gente exclui uma pessoa, a pessoa recebe a notificação lá, né? Porque eu falei, pô, é sacanagem, né? Às vezes a pessoa é indelicado, né? Ela falou, não, nem percebe. Só se a pessoa entrar lá, tipo, ver, ele não me segue mais. Mas daí ela vai ter que ir um por um e saber todo mundo de cor que segue ela. Eu falei, então tá bom. Sentei o dedo, mano. Excluí um monte de gente. Fez um filtro. Falei assim, não, meu, que isso, cara? O que é importante que não é. Pô, só fala besteira, só groselha, meu. Tem nada a ver, nada com nada. Deixa pra lá. Eu sou indelicada, eu nunca nem pensei se a pessoa recebia. O Júnior pelo menos tem mais bom senso. Eu pensei, né? Até que, Não, pô, assim, às vezes o cara é meu cliente, às vezes a pessoa é um parente meu, né? Pô, vou almoçar domingo lá em casa e o cara chega lá, pô, você deixou de me seguir, hein? Mas a importância de fazer um filtro, né? Daquilo que a gente quer receber, né? Até mesmo de informação, a gente recebe bastante informação. Fazer esse filtro mesmo para melhorar a sua vida também, não é? Você não tá fazendo isso pra... Você não quer magoar ninguém. Não é maldade. Isso pra você. Sim. Você não é pra você. Acho que você tem... E é interessante porque até quando a gente já sabe ou já tem o nosso propósito principal definido e a gente vai naquele caminho que são as lições de Napoleão Hill, que ele cita no livro, e a gente tá naquele caminho. Pô, você já tem um propósito definido, você já tem um hábito, tá desenvolvendo um hábito da economia, você já tem uma personalidade atraente, aí você já limita as informações que você recebe, mas mesmo limitando, você ainda recebe muito, porque o fluxo de informação é muito grande. Mesmo limitando e mesmo sabendo toda essa evolução de autoconhecimento que a gente vai tendo no livro, a gente ainda recebe muito das fake news, né? Sim, muitas das fake news, e acaba que a gente recebe também muitas críticas, né? Quando você se expõe muito nas redes sociais, acaba que você recebe muitas críticas, né? Eu havia um tempo que eu tava fazendo muitas lives, né, no meu Instagram, e aí acaba que a gente tem alguns vícios de linguagem, né, que, por exemplo, né, eu tenho esse vício de linguagem, que é muito comum, muita gente tem. E uma pessoa que eu não tinha tanto contato entrou no meu Instagram pra falar que eu falava muito, né? Sem brincadeira. Eu sei que é uma oportunidade, eu tenho que melhorar isso. Mas eu também não poderia deixar de fazer o que precisa ser feito. E que aquilo eu tô demonstrando meu trabalho. Eu ainda vai melhorar, mas... Mas, entendeu? Por causa disso, né? Não posso deixar de fazer. É uma construção a vida. E como que você faz pra, né, driblar tudo isso? E, então, a primeira coisa que essa questão da fake news, acho que vai muito da onde que a gente tá recebendo a informação, quem tá trazendo essa informação, né? Essa questão de confiança, a fonte tem que ser segura, né? É o primeiro ponto. O segundo ponto, quando a gente se conhece, o Cris fala muito isso, mas não foi o Cris que inventou, né? O Cris é um integrante que participa aqui. Ele fala muito isso e é muito real. Por exemplo, eu sou uma pessoa de baixa estatura, eu tenho 1,56. Eu jamais vou ficar ofendida quando alguém fala assim, nossa, você é baixa, você é pequena. Porque eu sou mesmo, eu não tenho problema nenhum com isso. Que nem o Cris fala dele ser careca, né? Ele sempre dá esse exemplo. Eu sou careca e... Então ele não fica ofendido quando alguém fala que ele é careca. Então eu acho que vai muito nisso. Quando você se conhece, você não vai ficar
ofendido quando alguém fala uma notícia falsa. Quando alguém fala algo de você que não é verdadeiro, porque você se conhece. Então você vai falar assim, não, isso não é real e o que ela pensa não me importa. Então é muito ligado a essa questão do autoconhecimento. O segundo, que é o filtro, acho que o filtro é pra tudo. É pras críticas, né? Porque eu não gosto de crítica construtiva, isso não existe. Eu não gosto muito desse termo. Pras críticas e pras informações. Então tudo que você recebe, você tem que filtrar e falar assim, bom, isso faz sentido? Porque a gente tem um conhecimento prévio. Tem coisa que você ouve que você fala assim, não é possível. Ou você vai falar assim, não, isso aqui, não, será que isso é verdade? Pode ser. Mas tem coisas que você já com conhecimento prévio, você fala assim, não, isso é loucura. Então, eu acho que esse primeiro filtro. E se aquilo fazer sentido pra você, você adquire aquilo. Fala assim, pô, isso que a gente conversou hoje, isso agrega pra mim. Eu vou levar a história da baleia pra minha vida. Agora, tem coisa que você fala e fala assim, pô, isso não faz sentido, então... Sim. Já vou me abster. E eu acho que isso também está relacionado a muitas pessoas. Infelizmente, tem pessoas que você tem que tirar da sua vida. Tem pessoas que não tem como você trazer daquele âmbito, sabe? Âmbito muito próximo, íntimo. Tem gente que não dá, porque mina muito. Então, e as informações que a pessoa traz também não é condizente. Então, eu vejo disso, de cercar com pessoas mais positivas, pessoas que trazem, buscam informações verdadeiras. E uma coisa que a gente, né, teve a lição do autocontrole, mas eu acho muito importante, é como tem que ser um mantra na nossa vida. Eu não mudo aquilo que eu não controlo. Eu não mudo aquilo que eu não controlo. Então, assim, é focar em você, né? É isso, né? Se alguém trouxe, você não controla os outros. Você não controla o mundo, o que o jornalista tá trazendo na televisão, a informação que tá saindo no rádio. Sim. Você não tem controle, você tem controle sobre você. E o que você pode fazer? É o que você vai receber de informação, o que você vai se abrir para trazer para dentro de você. Então, tudo isso ajuda a você a driblar o fake news, né? E eu ouvi uma coisa hoje muito interessante, e eu queria compartilhar, mas eu nem sei se tem muito a ver. Mas eu achei muito interessante. A pessoa, quando acontecer algo difícil, você fazer o exercício de ressignificar em 10 segundos. Acontecer uma coisa difícil, ressignifica, que é você pegar aquilo que aconteceu, algo ruim, e transformar em algo bom em 10 segundos. Sabe? Tentar transformar seu pensamento em algo muito rápido. Então, eu acho que tudo isso ajuda a gente a driblar e a vencer tanto a fake news, tanto as críticas e tudo mais. E tudo isso, tudo que você falou está baseado em uma coisa, é pensar com exatidão. Porque quem pensa com exatidão não deixa... a periferia interferir no seu pensamento. E se como Napoleão Hill fala, desde a primeira página do livro, ele vai dizer isso, que tudo começa de uma ideia, e se pensar está dentro da ideia, e se eu penso exatamente o que eu quero e como eu quero, eu posso dizer que uma pessoa que absorve fake news ou espalha fake news é um cara que não pensa com exatidão? Então, quando a gente está falando da fake news, assim, a gente tem que entender que, assim, o termo fake news, né, vem lá dos americanos, né, o que é fake, o que é verdade e o que não é verdade sobre um fato ou de uma informação que foi circulada. Mas, assim, o que acontece hoje, principalmente no Brasil, por exemplo, se você... Há uma defasagem muito grande de intelectual, principalmente no Brasil, né, a gente está entre os piores do ranking educacional, né? A gente perde para países que economicamente estão abaixo da gente, e a gente perde intelectualmente para esses países. Então, assim, essa defasagem educacional faz com que a gente duvide ou a gente não tenha preguiça mesmo de receber ou de procurar informações melhores, né? A gente acaba acreditando, é mais fácil acreditar em tudo do que eu estudar, aprender um pouco mais, vamos ver se isso é verdade ou não, fazer esse filtro aí. Assim, o que acontece que, principalmente no Brasil, qualquer pessoa que apareça com alguma coisa diferente, que apareça com um estudo diferente ou traz algo novo, gera desconfiança daqueles que são estudiosos no Brasil
enxergam, por exemplo, num grande debate de uma pessoa que trouxe algo novo, é mais fácil as pessoas ficarem do lado daqueles que desconhecem. Por exemplo, você está trazendo algo novo para a pessoa, algo novo de estudo que tem relação ali com o que está sendo discutido. Aí a pessoa, que tem uma autoridade muito grande, vai olhar para a pessoa, cruza o braço e falar: eu nunca ouvi falar disso. E é mais fácil você ficar do lado das pessoas que não... do sujeito que não tem... que se diz autoridade intelectual, que nunca ouviu falar. Se eu nunca ouvi falar, então é fake pra mim. Aí, então, se eu não ouvi falar, então é fake. Então, o que é mais fácil? Eu nunca ouvi falar e pra mim é fake. Então, eu já arrisco no meu lá, isso é fake. Mas não, eu acho que dentro desses estudos nós precisamos estudar, procurar ver se é fake news ou não. Então, assim, o que acontece? Gerou muito... a gente é uma geração muito preguiçosa. Então, para buscar a verdade, como é que eu vou ser? As fontes são confiáveis? As fontes vão ser confiáveis para quando eu chegar nessas fontes, falar... Nossa, de onde que ela está tirando essas informações, né? Então eu consigo construir ali um diálogo e eu consigo repassar o que é verdade. Mas, assim, a gente ficou uma geração bem preguiçosa. Então, pra gente é mais fácil a gente falar tudo fake news, tudo não tem relevância, porque é muito mais fácil do que eu procurar estudar e falar, não, realmente, o que você está falando é verdade. Realmente, isso faz sentido. Então, assim, é mais fácil eu refutar do que eu tentar buscar, porque também, mais uma vez, estudar dá trabalho. E a gente não quer ter trabalho. Então, assim, a gente acaba até mesmo, falando do dia a dia, destruindo a vida das pessoas, né? A reputação das pessoas. Isso, eu ia entrar nesse assunto agora. Cara, ali no pensamento aqui com exatidão. Como nós destruímos as pessoas, cara, a reputação. Como a gente faz isso o tempo todo? Nas profissões, destruímos reputação na nossa rua, destruímos reputação no nosso trabalho, destruímos reputação na internet, porque alguém nos contou que aquela pessoa fez alguma coisa para ela. Talvez você até falou a verdade para a pessoa se sentiu ofendida e falou, olha, aquela pessoa fez isso, e você acaba espalhando isso. Então falaram disso, daquela pessoa, aquela pessoa é assim mesmo. E acaba se destruindo a reputação. Então, quantas reputações foram assassinadas? Então, e no livro, Napoleão Hill, naquela época, ele já dizia... Inclusive, eu entrei nesse assunto com esse cara de fake news, uma cara mais moderna, mas lá ele diz sobre calúnia, sobre mentira, e sobre como que essas coisas que a gente fala, expressa ou demonstra sobre outras situações e outras pessoas podem matar a reputação. Matar a reputação. E aí ele diz assim, existem pessoas que sofrem a calúnia, sofrem a mentira. E elas só vão se manter de pé se elas tiverem um pensamento com exatidão. Então acho que se a gente vive num ambiente... Que hoje é impossível quem não vive num ambiente que não tenha uma situação dessa, né? Sim. Acho que o grande triunfo que Napoleão Hill traz na lição é o quê? Se blinde com pensamento de exatidão. Não deixe que essas coisas, que as calúnias, que as mentiras... Às vezes a calúnia não é sobre você, a mentira não é sobre você. Só que aquilo é um potencial que vai tirar o seu olho do mar. Você não vai ver a baleia. Você vai ver o pelicano pescar, você vai ver o barco pirata passar. E a hora que a baleia em 2 segundos subiu e desceu, você perdeu. Então acho que essa é uma lição muito importante. Sim. Dentro da 11ª lição, essa é um pedacinho da lição que a gente podia tirar para passar para o pessoal no nosso podcast. E outro tema também que ele vai tratando, aí ele vai avançando sobre a inteligência, sobre o modo de pensar, como que as pessoas pensam, como que você constrói um pensamento. E ele diz assim que 2 termos que ele fala lá no livro, na lição 11ª, que me deixou bastante assim curioso. A primeira expressão que ele diz é sobre a inteligência infinita. A hora que eu li isso, eu falei, cara, inteligência infinita, cara. Será que é uma pessoa ser inteligente o tempo todo? O tempo todo. Será que é isso, cara? Mas não acaba nunca, né? Ninguém é inteligente o tempo todo. Ninguém sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo. Porque em algum momento alguém vai ser ignorante de alguma coisa.
Aí, mais pra frente, acho que na própria página ele fala assim sobre o pensamento criador. Aí, na minha interpretação de texto da lição, a inteligência infinita ela é tratada como um ciclo. Sim. Onde você vai obtendo conhecimento, e é por isso que eu acho que ele diz que é infinito. Porque é um conhecimento que você nunca está pronto. Nunca tá Você pronto. sempre está agregando. Porque você sempre é ignorante de alguma coisa. E ele diz que a inteligência infinita ela é tratada como um ciclo do pensamento criador. O que vocês entendem por pensamento criador? Tanto da parte do Napoleão Hill, que ele diz lá sobre reunir, classificar e tudo mais, e nos dias de hoje, como que a gente, com um pensamento de exatidão, podemos começar assim, a aguçar a nossa inteligência e o nosso pensamento criador? Ó, eu penso assim que ele vai colocar lá 5 pontos, 5 passos, né, dessa inteligência infinita, né? Então eu também pensei a mesma forma, parece que nunca acaba, né? É uma coisa que é infinita mesmo, né? Não esgota nunca essa inteligência, mas será que... A inteligência dos deuses. Dos deuses, né? Assim, na mitologia grega existia muito isso. Mas assim... Ele vai colocar, eu até anotei, porque algumas informações aqui que a gente precisa para definir. Ele vai falar dessas duas inteligências, por exemplo, ele vai citar que 5 passos para você atingir ou para você desenvolver essa inteligência infinita. Que ele vai falar que é o mineral, né? Da inteligência que ele vai colocar do mineral, que podemos entender como minério, né? Que é sem movimento, ela só recebe informações. É como um minério para você extrair ele tá lá parado, tem muito valor aquilo, mas ele só recebe ali, ele só vai crescer com aquilo que ele está recebendo. Então aquela fase da inteligência é uma fase que você recebe muitas informações. Você está recebendo para você criar um fato que é um minério. Então você vai recebendo aquelas informações. É aquela fase que você precisa aprender. Então é a fase do aprendizado, onde você não faz nada daquilo, você só está recebendo as informações e está ali aprendendo tudo aquilo. A segunda que ele vai falar, que é o período vegetal. Esse período é um período assim que você está ativo, né? Você está ativo no momento, você já recebeu as informações no período mineral, mas você cresce, você reproduz, né? Você está reproduzindo, está trocando, está crescendo. Você dá frutos também, você consegue dar frutos, bons frutos daquilo que você recebeu no período mineral, mas você está amarrado. Né, você tá preso ali ainda. Você ainda não se soltou. Você não atingiu a inteligência plena. Porque você consegue dar frutos, você consegue receber, você consegue trocar informações, mas você ainda não deu frutos ainda. Você deu frutos, mas você tá amarrado. Então você tá enraizado ainda. Você precisa. Aí ele vai falar que tem um período animal. Você já se movimenta bem, você é capaz de ir e vir, você é o período racional daquela coisa, você consegue filtrar todas as informações para criar um fato. Então assim, você já está mais maduro com a situação. Então essa informação não é relevante, essa informação é boa, essa informação é ruim, você já tem essa capacidade racional da coisa. Aí tem o período, né, que é a inteligência humana, que ele vai fazer que é a fase superior. Você pensa, mas você ainda não conhece as suas limitações. Então, assim, você sabe, você é racional, você já tem movimento, mas você ainda não conhece as suas limitações. Que com o passar do tempo dessa inteligência que é infinita, você vai descobrindo as suas limitações. Mas uma hora você é bom nisso, mas uma hora você deixa de ser bom naquilo que você era e você já não é tão bom assim em outras coisas. Você melhorou, mas você piorou em outras situações. É um período de descoberta de você mesmo. Você está sempre descobrindo. E o último é o espiritual. Eu achei assim, interessante que ele traz o espiritual, né? Que ele vai falar sobre essa inteligência infinita, que é autossugestão, que aí vai cair por pensamento criador. Você só cria através da autossugestão. Então você passa para essa inteligência, todas essas fases, para que você crie. Você vira um criador, podemos dizer assim.
eu sou o criador, né? Uma fase, você só vai criar através da autossugestão. Não é com o seu estralar de dedo, com uma varinha mágica, você vai criar através da autossugestão aquilo que você quer, aquilo que você precisa, aquilo que você sugerir para sua vida. Você pode tanto bom quanto ruim. Né, autossugestões ruins, você vai criar... Depende como eu aproveitei cada fase dessa inteligência infinita. Como eu recebi, como eu transmiti, como eu troquei, como eu movimentei no meu período animal da inteligência infinita. Porque é isso que na hora da minha autossugestão vai fazer a diferença. E é isso que... É por isso que eu entendo que o pensamento com exatidão vai fazer total diferença na capacidade de autossugestão. Por que existem pessoas que autossugerem pouco? Pouco, porque eles, por exemplo, no período mineral, que é um período de informação, não teve tanta informação, não achou relevante. A qualidade foi muito baixa. Foi muito baixa, mas também não achou interessante do que hoje está bem mais fácil. Por exemplo, o nosso podcast aqui é talvez pro período mineral para alguém. Sim. Tá recebendo informação, isso é importante, recebendo a informação, ou às vezes é o período vegetal que já consegue dar frutos. Olha, eu ouvi falar disso, olha, que legal, vamos ouvir falar de uma dica de um livro ali no podcast dos Triunfadores, vamos ver comprar esse livro. Então é um período que você consiga, o vegetal. Aí o animal, a ser mais racional, consegue filtrar informações aqui, até mesmo entre a gente aqui. Mas assim, essa inteligência infinita, ela só vai assim ser infinita mesmo, assim, que ela é infinita. Ela é o ciclo, né? É um ciclo, você está sempre se renovando. Mas para você ter o pensamento criador, você tem que passar por aquelas etapas. Então, se falhou, volta lá. Assim, não tem nada demais. Eu acho eu tenho mais de 40 anos. Não é por causa disso que eu não vou voltar e ler um bom livro para aprender. Então, eu acho que aprender é sempre bom. Então, assim, a gente tem que ter a humildade de voltar lá no período mineral e falar, não, eu preciso de mais informação, ó, comprar um livro. Determinado assunto eu não manjo nada. Eu não manjo nada, eu também não sei, eu vou lá voltar. Ou às vezes eu vou voltar no pensamento vegetal, no humano, que é buscar o autoconhecimento. Cara, eu lembro quando eu comecei a faculdade, cara, eu sou formado em engenharia civil, eu lembro quando eu comecei a faculdade, no primeiro mês, cara. Cara, eu ia pra faculdade, cara, eu ficava sentado assim, ó. Eu falava, meu Deus, cara. O que esses caras estão falando, cara? Eu nunca vi isso, cara. Só que o primeiro mês era só a revisão do ensino médio. Pra entrar nas matérias básicas de matemática pra entrar em engenharia. Eu cheguei em casa, cara, desesperado. Só que eu era determinado, não. Eu sou determinado. Eu falei, não, comecei, mano. Eu vou terminar. 1 mês de faculdade. Eu cheguei lá na faculdade. Conversei com 2 carinhas assim que aparentavam ser os mais inteligentes. Aí sempre eu fui muito simpático, conversa daqui, futebol, aquela coisa e tal. Falei assim, então, cara, como é que vocês estão aí, né? Ah, cara, eu acho que eu nem vou vir semana que vem. Porque eu vim aqui, cara, pra escutar essas coisas aí. Já escutei isso lá, mas... Cara, nessa hora eu tomei um baque, cara. Aí eu resolvi voltar lá no Mineral. Sim. Eu falei, eu preciso fazer uma aula particular, cara. Fiz 2 anos de aula particular todo sábado, cara. Por quê? Porque a qualidade da informação que eu tive no meu período mineral, o interesse que eu tive naquela época, a hora que chegou lá na hora da autossugestão, eu falei, se eu não melhorar lá atrás, cara, o que eu vou me sugerir? Até eu já contei isso num dos episódios do nosso podcast, que quando eu também comecei, eu já entrei pro humano, no período humano. É a fase superior, né? Você pensa que conhece tudo, mas na verdade você não se conhece, né? Eu entrei no período humano e não tinha o mineral, nem o vegetal, nem frutos eu dava, nem... Aí eu lembro que na faculdade de filosofia, a professora chegou e falou, olha... se fosse hoje, a galerinha ia se ofender. Mas ela quase que ela quis dizer assim: ou você volta e aprende pelo menos o português certo, você vai ser um burro pro resto da vida. Ela não quis dizer o burro, mas ela... Deu a entender. Deu a entender. Eu também não era tão ingênuo assim pra não compreender o que ela quis dizer. E eu tive que voltar, ela me deu não, ela falou assim, eu vou te apresentar um livro e você vai ler esse livro
vai te ajudar. Vai te ajudar. E me ajudou mesmo. Já li esse livro 14 vezes. Caramba! 14 vezes. Que livro que é? O que é filosofia? Bem simples, bem simples. Vai falar sobre o amor, vai falar sobre gratidão, vai falar sobre compaixão, perdão, várias coisas que ia servir para minha vida profissional. Então, assuntos mínimos, parece básico para muitas pessoas. Aí para mim, que não tinha informação no período mineral, já foi exatamente. Nossa, porque já assim. Já tô pronto. Eu achava, nossa, porque entrei no período humano, achei que eu já tava, mas na verdade não é assim. Não é assim. Se você não aprender, essa inteligência infinita vai a partir do momento que você tá lá nessas etapas. E se você sentir que você precisa voltar, volte lá. Volta lá. Por exemplo, preciso de... a gente, por exemplo, se fosse classificar isso aqui, o nosso podcast está no período humano. A gente está buscando autoconhecimento. Então, a gente está aqui no período humano. Mas a gente pode voltar lá no movimento animal, capacidade de se relacionar, capacidade de linguagem, capacidade de se comunicar. Até porque é tão dinâmico, fazer Fábio, network. A gente pode estar em vários momentos numa conversa só, né? Uhum. E você só vai ter um pensamento criador, pensar com exatidão, pensamento criador. Só vou criar se eu tiver uma base. Porque você só vai criar besteira. Sim. Você vai ficar o tempo todo na internet criando besteira. Os famosos memeiros aí da internet. É até engraçado alguns pontos, mas vive só criando coisas inúteis. Então, assim, a mente criadora, o pensamento criador, você vai se autossugerir e vai ajudar a vida das pessoas. Então, você vai ficar o tempo todo fazendo só M. Então, é isso que a gente precisa. Esse talvez é uma grande ensinamento do Napoleão Hill. E outra coisa que é muito legal, assim, que ele fala que nós somos senhores do nosso pensamento. E ele diz, assim, numa determinada parte do livro, que se tem algo que nós dominamos e que temos total controle, é sobre o nosso pensamento. E nós somos os senhores, de fato, do nosso pensamento. E é nisso que nós devemos focar a nossa energia, como diz nessa lição Napoleão. Ainda, Napoleão ele cita 6 importantes pontos, Dani, que fala sobre o poder do pensamento. E o que pode ser concretizado a partir de uma ideia. Depois de toda essa palestra que o Flávio deu pra gente, né? Muito legal. Muito legal. Bem didática. Sim. Depois de tudo isso, o que... Fala pra gente um pouquinho desses 6 pontos, ou pelo menos de alguns, que Napoleão Hill cita lá na lição, e fala pra gente o que você consegue linkar de material que é construído a partir de uma ideia. Sim, eu vou falar dos 3 primeiros pontos que ele traz no livro. E o primeiro ponto é que a mente pode ser controlada, que foi o que você acabou de falar, orientada e dirigida para fins criadores ou construtivos. Quando a gente para, assim, vamos pensar no antes, né? A gente vê os objetos, só que se a gente for parar e pensar, tudo que a gente toca já passou primeiro na cabeça de alguém. Antes de estar aqui, é que tudo vira tão comum. É tão comum ter um livro, é tão comum ter um caderno, uma caneta. Mas não, isso aqui, em algum momento isso aqui nunca existiu. Alguém teve a ideia de, tipo assim, vou escrever, vai imprimir, vai grampear um livro. Então... O livro, ele saiu do pensamento de alguém, a capa saiu do pensamento do a máquina que imprimiu saiu. Aí alguém criou uma máquina para imprimir mais quantidade no menor tempo, fizeram designs mais atualizados, e tudo isso passou dentro da mente do ser humano. Então, assim, o poder que a nossa mente tem, ela é capaz de criar e vai criar mais coisas no futuro que talvez a gente nem imagina. Tudo passa por lá. Mas para que coisas boas, como livro é uma coisa boa, a gente usa até hoje. E as pessoas, elas têm objetivos bons, né? Ali por trás tem coisas boas para que isso acontecesse. Então, o que acontece? As pessoas precisam se alimentar de coisas boas para que a mente delas sejam boas e para que os frutos sejam bons. Segundo ponto que ele fala
que a mente pode ser dirigida para fins destrutivos, podendo voluntariamente derrubar e destruir, a não ser que por meio de um plano e deliberação seja controlada e dirigida para algo bom. Então, assim, a nossa mente tem poder pro bom e pro ruim, pra gente mesmo e pro outro. Então, assim, né, o exemplo que a gente falou no outro episódio foi da senhora que autossugeria a própria morte. Então, assim, na mente dela, ela alimentava com o quê? Com morte. Eu vou morrer, eu vou ficar doente. Então, assim, o que ela trouxe de fruto? A própria morte, porque ela se alimentava daquilo. Mas também o que eu falo, eu também posso trazer coisas ruins pro outro, para que a mente do outro tenha frutos ruins. Então, assim, muito importante na vida é como a gente se alimenta, né? Eu, Daniane, eu não gosto, filme, por exemplo, eu não assisto qualquer filme. Eu não sou aquela pessoa, eu não assisto muita televisão, porque eu levo muito a sério essa questão do que eu alimento. Nada contra a Datena, mas me faz mal ficar assistindo. Se todo dia sentar na frente da televisão, fica lá vendo tragédia, pessoas que foram assassinadas Capitão injustamente. Hamilton. Ai, Capitão Hamilton. Capitão Hamilton. Eu não assisto, é minha mãe que gosta. Mas não é. Aí você fica assim, nossa, quanta coisa ruim no mundo. Eu acabo, às vezes, né? Às vezes nem fazendo alguma coisa. Não sei, não vou sair depois das 8, não, que tá feio lá. Não sair de casa, não. Esses dias, né, eu. Foi até um documentário, né, que eu fui ingênua. O título falava assim: Garotos do Bem. Mas na verdade esse filme é sobre três rapazes, né? Estupraram, né, 2 moças. Foi uma fatalidade que aconteceu na Itália há 50, 60 anos atrás. E acabou que uma das moças morreu e a outra conseguiu escapar. E esse filme retrata, né, tudo isso que aconteceu, que na época foi um grande escândalo. E porque na época também não era um crime fazer isso. Mas aquilo é uma coisa muito pesada, né? Ver o sofrimento das mulheres. É uma coisa muito injusta. Aquilo me afetou muito, aquele filme. Eu fiquei muito aterrorizada com aquilo. Mas o quê? A minha mente, eu tava absorvendo aquilo. E aquilo, nossa, me chocou muito. Então, assim, mas o quê? Eu tava me alimentando com aquilo. Então, a gente tem que ser muito seletivo com o que a gente se alimenta. E assim, quanto mais, né, é pai, é mãe, você também tem que ser seletivo. Porque você não sabe o que você tá mostrando pro seu filho, aquela criança, tá colocando pra assistir aquele desenho, como aquilo tá afetando a mente dele. Como que ele tá recebendo aquela informação, como que aquilo vai digerir nos próximos passos dele. E a terceira, que tá tudo muito relacionado, que a mente tem poder sobre todas as células do corpo. O que a gente pensa pode nos destruir, né, fisicamente ou nos alavancar. E é muito do nosso pensamento. Por exemplo, se a gente eu começar agora a pensar em coisas ruins, pensar, nossa, a minha avó que faleceu, começar a trazer as lembranças de momentos tristes, isso vai já afetando o meu corpo. Isso que vai afetando o meu corpo vai me deixando triste. Você começa a pensar em coisas ruins, pensar assim, nossa, eu posso ficar doente. Isso vai, sim, né? Correto. Vai te fechando, vai te afetando no físico. Mas ao contrário, também é verdadeiro. Você começa a pensar, pô, aquele projeto vai dar certo. Daqui a pouco eu vou ver minha esposa, vou ver meus filhos, vou levar eles pra passear, vou fazer viagem no final do ano. Então isso já vai te trazendo outra energia. O poder da mente é isso. Você é o que você alimenta. Tanto comendo mesmo, tanto como no pensamento. Então, assim, os seus resultados é do que você coloca pra dentro. Muito bom. Quer falar, Flavinho? Ele vai citar mais 3, mas o Daniel já explicou tão bem, né? Mas ele coloca, é legal que 6 pontos, né, do pensamento. Ele vai falar que todas as realizações do homem são frutos do pensamento, né, que você diz, a Dani complementou. Tudo é o campo da mente que eu quero criar, primeiro vem na minha mente para depois sair do papel, né? Sai coloca no papel o que você quer, sai da mente
e depois o projeto. As relações são contribuições de mente e corpo, que colocou também. É interessante que o corpo, né, a gente já falou assim, pensou ou agiu. Né? Assim, quando fala de mente e corpo também, tem que agir com... Eu pensei, mas não é só ficar guardado aqui na cachola, né? Você tem que executar, então você vai, anda... Não adianta caminha, pensar uma coisa e fazer outra. E fazer também. outra, né? O seu corpo, né? Não fazer nada não adianta. Tem uma coisa que eu sempre levo comigo, que é antes de você ser, você tem que fazer. Então, assim, o verbo, né? Fazer, execução. Antes de você... eu quero ser isso, eu quero ser um empreendedor, eu quero ser uma pessoa de negócios, eu quero ser um influenciador, eu quero ser... Tudo que você quer ser, para você ser, você tem que fazer. Não adianta você ficar na sua mente. Pensei com exatidão que eu quero ser. Eu já pensei que eu quero ser. Mas se eu não fizer nada para ser, não vai adiantar nada. Então, para ser, você tem que fazer. Então, assim, mente e corpo. E por último, ele vai colocar os pensamentos são mutáveis. Então, assim, para tomar cuidado com esses pensamentos, que são mutáveis. Então, você às vezes pode passar julgamento na sua mente. Você não ficar cuidado com os seus julgamentos, tá julgando as pessoas. Então, é interessante, nós falamos um monte de coisa para construção de um pensamento. Sim. Olha, o tanto de coisas que tem. E se a gente falasse aqui no podcast, ficasse mais 2 horas, ia ter mais assuntos sobre o pensamento. Então, olha o tamanho que é pensar com exatidão. Então, assim, eu acho que ficou claro aqui que esses pontos de mente e corpo faz total diferença se você tiver uma mente saudável e um corpo saudável. Sim, até porque o pensar com exatidão precisa agir com exatidão. Agir com exatidão. E é nesse sentido que a gente vai ficando por aqui. Essa foi a nossa Infelizmente, 11ª lição, pensar com exatidão. Eu espero que vocês tenham curtido aí. Se ainda não curtiu, vai lá, curta, compartilha, nos siga nas redes sociais. Um grande abraço para todos vocês e até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.